Olá, boa tarde. Edson Viana, Grupo Globo, Brasil. Renato, boa tarde. Hoje a gente acompanhou o treino, você tinha praticamente todos os jogadores lá, né? O Soteldo ficou no hotel. Queria que você falasse assim, da expectativa que o grupo está vivendo para a estreia de um jogo tão importante, e se pudesse falar também sobre o Germancano, que ele está apresentando uma forma física muito boa, veio se preparando depois da lesão para estar pronto agora, se ele de fato está pronto e se você pretende utilizá-lo já de começo amanhã. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, a gente teve esses dias aí para que a gente pudesse se preparar para esse Mundial, apesar que a gente vem de bons jogos nos campeonatos no Brasil. Procuramos treinar um pouco de tudo, a parte física, a parte técnica, mas principalmente a parte tática. Estudamos bastante o nosso adversário, conhecemos bem, a gente sabe daquilo que nós vamos enfrentar. E quanto ao Cano, é um jogador que está voltando de lesão, está 100% curado, mas nessas horas o que mais falta para o jogador, no caso ele, no momento, é o ritmo de jogo. E o ritmo de jogo é muito importante para o jogador, né? Principalmente se tratando desses jogos tão difíceis que nós vamos ter pela frente. Então, a princípio, para essa partida, ele vai esperar um pouco, porque a gente sabe que o horário também dificulta bastante, meio-dia, independente se vai estar calor, se vai estar frio. Um jogador sem ritmo de jogo, pega um adversário tão poderoso assim, a gente vai procurar fazer com que ele espere um pouco, e aí sim, durante a partida, quase certo que ele vai entrar. The next one is a question in the gentleman in the gray, no, the first row. Renato, boa tarde. Pedro Cunhavável, Brasil. Tua principal glória como jogador foi um Mundial contra uma equipe alemã. E você tem esse estilo boleiro e agora vai estrear como treinador do Fluminense nas Copas do Mundo de Clubes contra um time alemão. Queria saber como é que está essa resenha, se você já deu o seu DVD da final de 83 para os jogadores do Fluminense agora, como que é essa resenha com os jogadores depois de você ter feito história contra um time alemão no Mundial, agora tendo essa nova oportunidade como comandante. Obrigado. Vou deixar o DVD de lado. Eu acho que o importante agora é a experiência que eu vivi lá atrás como jogador. Posso passar para o meu grupo, até porque, como você mesmo falou, a gente vai estrear nesse Mundial contra uma outra equipe da Alemanha, e a gente sabe o quanto é forte o nosso adversário. Então, por eu ter passado tudo isso lá atrás, eu tenho tranquilizado meus jogadores, tenho passado bastante confiança para eles. A gente sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar, mas acho que o mais importante de tudo é um privilégio, não só para mim, mas para o clube, para os jogadores, estarmos numa competição tão importante como essa, se tratando assim das melhores equipes do mundo. Olá, Renato. Rodrigo Oliveira, Gaúcha e Zero Hora de Porto Alegre, Brasil. Prazer revê-lo. O colega lembrou bem da tua glória como jogador conquistando o Mundial pelo Grêmio. Você também comandou o Grêmio no Mundial, jogando contra o Real Madrid, final disputada. De que forma a tua experiência em mundiais ajuda a calejar o Fluminense para uma competição tão difícil? E, com a permissão dos colegas, o Fluminense é um dos times que representa os torcedores brasileiros em geral. Pela sua relação, você se sente também representando os gremistas que estão torcendo tanto por ti? Eu acho que, como você falou, né, é importante a experiência que eu tive como jogador, depois com o Grêmio no Mundial diante do Real Madrid. Então, essa experiência toda eu procuro passar para os meus jogadores, procuro tranquilizar meus jogadores nesse sentido. É importante ter jogadores também no meu grupo que jogaram bastante tempo na Europa, que conquistaram. Então, a experiência deles é muito importante, como o Thiago Silva, capitão da Seleção Brasileira, que disputou a Copa do Mundo, jogou muito tempo aqui fora. Então, é importante a minha experiência, é importante a experiência dos jogadores também, para que a gente possa tranquilizar principalmente os jogadores mais jovens, porque a gente sabe que é uma competição muito difícil, onde a gente vai enfrentar, como já falei, tem as melhores equipes do mundo aqui, os melhores jogadores. Então, volto a repetir, é um privilégio estar à frente do Fluminense nessa competição.
Sem dúvida alguma, acho que eu não estou só representando o Fluminense, também não estou representando só o Grêmio. Eu acho que os 4 grandes do futebol brasileiro que estão aqui, nós estamos representando o Brasil. Então a gente vai procurar, sem dúvida alguma, fazer o melhor possível. Next question is over there. Oi, Renato, tudo bem? Marcelo Marinho, da Litoral News. Quando a gente olha para as últimas Copas do Mundo de seleções, a gente percebe que esses tipos de torneios têm sido decididos muito no detalhe. Isso vai ser a primeira edição dessa Copa do Mundo de Clubes. A pergunta que eu te faço é, tendo em vista que a Copa de Seleções geralmente é definida no detalhe, para você é mais importante o Fluminense nesse torneio ter coragem para acertar, maximizar os acertos, ou ter prudência para minimizar os erros nessa jornada? Colocou muito bem. O meu trabalho é fazer as duas coisas. A gente sempre vai tomar cuidado na parte defensiva. Agora, o que eu posso falar para vocês é o meu time, ele vai respeitar qualquer tipo de adversário, seja na estreia, seja depois, mas o meu time sempre vai jogar para ganhar. É dessa maneira que eu trabalho o meu grupo, não só aqui no Fluminense, nos demais clubes onde eu trabalho, independente da competição, independente do adversário, o meu time joga para ganhar. Então, aquilo que eu falei para você, a gente vai tomar nossos cuidados defensivos, como é normal em qualquer equipe. Agora, nunca eu vou preparar uma equipe minha somente para se defender. Eu vou procurar sempre trabalhar, principalmente a parte tática, no momento que o adversário estiver trabalhando a bola, a gente vai ter nossos cuidados. Agora, sem dúvida alguma, com a bola a gente vai jogar. E, acima de tudo, com muita coragem. Essa coragem, essa confiança, sempre eu passo para o meu grupo. E aqui no Fluminense não tem sido diferente. Até porque nós temos, inclusive, os exemplos no Campeonato Brasileiro, onde muita gente achava que o Fluminense não iria avançar. Nós estamos na parte de cima da tabela justamente por isso. Porque a gente encara nossos adversários, seja no Maracanã, seja fora, da mesma forma. Sempre com coragem para jogar. E nesse Mundial aqui, sem dúvida alguma, não vai ser diferente. Okay. Just in the first row. First row, yes. No, that gentleman. Renato, boa tarde. Vitor Lessa, Jornada Capital 1902. Queria saber se, na sua visão, você acredita que o Fluminense chega no seu melhor momento, no melhor momento do seu trabalho até aqui. E a gente vem falando muito dessa questão do favoritismo dos europeus. Né? O próprio Niko Kovac, técnico do Borussia, disse que, na visão dele, Borussia e Fluminense são os favoritos do grupo. Se você enxerga realmente que há essa diferença toda, mas que com essa preparação, uma preparação mais adequada, esse tempo de preparação, com o time talvez uma melhor forma física e técnica, é possível diminuir essa diferença que acaba acontecendo também por questões financeiras, a gente sabe disso. Se com trabalho, se com aplicação, dedicação, o Fluminense pode superar os seus limites diante de adversários tão fortes como o Borussia. Sim, você colocou bem. A diferença é muito grande na parte financeira. Realmente os clubes aqui fora têm muito mais condições, mas a gente sabe que hoje em dia não existe jogo fácil, todos os jogos são muito difíceis. O que eu falei para o teu colega, o respeito vai haver, sem dúvida alguma, mas dentro do campo são 11 contra 11. Eu preparei minha equipe, volto a repetir, com muita coragem para jogar, da mesma forma que a gente tem jogado no Brasil, a gente vai jogar nessa competição. Então, muita gente no papel sempre acha que os clubes europeus são os favoritos, pela condição financeira, por terem os melhores jogadores. Agora, nem sempre o favorito ganha. Então, eu não vejo favoritismo, por exemplo, no momento que o treinador deles fala que o Borussia e o Fluminense são os favoritos. Eu acho que dos 4 clubes, qualquer dos 2 pode passar. Então, não tem esse favoritismo. Esse favoritismo a gente vai ver dentro do campo. E a gente sabe que dentro do campo todo mundo quer passar para a próxima fase. Então, a gente trabalhou para isso. Essa confiança toda eu passo para o meu grupo. A gente sabe das dificuldades que nós vamos encontrar já na estreia. Agora, vamos de degrau a degrau. O primeiro passo agora é tentar conseguir a classificação para a próxima fase. Next one is the lady on the first row. Renato, boa tarde. Sharon Praz, do Lance.
O Samuel mais cedo falou sobre estratégia e você falou também agora sobre coragem. O que você pode falar para a gente sobre estratégia para esse jogo do Borussia, que tem alas muito velozes, que espetam bastante, o Fluminense também tem laterais que sobem bastante ao ataque. O que a gente pode esperar desse Fluminense, até contra um time que tem uma estatura mais alta também? Nos últimos jogos do Fluminense você vinha colocando o Ignacio, né, no final do jogo para segurar essa bola aérea. O que a gente pode esperar de estratégia para esse jogo? Obrigada. Bom, a estratégia a gente treinou bastante, como falei, né? Principalmente a parte tática, nesses dias todos. A gente sabe que o nosso adversário é poderoso, a gente sabe que eles têm jogadores muito altos, então já conversei bastante com o meu grupo, da maneira que eu gosto e quero que eles se comportem diante do adversário. A gente sabe das jogadas fortes do adversário, a gente estudou bastante, mostrei bastante para o meu grupo, nós trabalhamos bastante em cima disso. Agora, os nossos cuidados nós vamos tomar, é uma coisa normal no futebol. Mas, acima de tudo, volto a repetir, a gente vai ter muita coragem para jogar, muita personalidade para jogar. Não adianta só ficar tentando se defender, não é meu estilo e o meu grupo está bastante confiante. Eu volto a repetir também, principalmente nas últimas partidas que a gente fez pelo Campeonato Brasileiro. Então, é bastante importante essa confiança que o meu grupo está tendo. A gente procurou treinar para tentar neutralizar as principais jogadas do adversário. Mas com a bola a gente vai jogar, com a bola a gente vai, como sempre, ser um time grande, um time com coragem, um time de personalidade, em busca do resultado. Boa tarde, Renato. João Quer do Verdazo. Como os colegas aqui comentaram, você tem experiência em Mundial de Clubes tanto como jogador quanto como treinador. A última foi 8 anos atrás. O que mudou desde então? Quais que são as semelhanças e as diferenças sobre aquele contexto que vocês estavam enfrentando na época um Real Madrid do Cristiano Ronaldo? Agora também é um time europeu muito bem qualificado. Quais que são as semelhanças e diferenças na preparação para um jogo como esse? Você comentou que o Fluminense você vai sempre preparar para ganhar o jogo. Naquele momento a estratégia era se defender bem para tentar sair no contra-ataque. O que mudou desde então na sua estratégia como treinador e o que você pode aplicar nesse time do Fluminense para uma partida como essa? Obrigado. Bom, naquela época era praticamente uma semifinal e a final, né? Agora são 3 jogos. Naquele momento nós estávamos enfrentando o melhor time do mundo, naquele momento que era o Real Madrid. E agora são 3 jogos, adversários poderosos também. Eu acho que o que muda em termos de experiência, até porque naquele jogo que nós enfrentamos o Real Madrid, nós tínhamos vários jogadores no departamento médico. E hoje não, hoje o Fluminense tem praticamente todo o elenco à disposição e são 3 jogos para que a gente possa passar para a próxima fase. O que muda é, com o passar do tempo, eu vou ganhando mais experiência, eu vou passando essa experiência para os jogadores. Mas, acima de tudo, é uma satisfação ter disputado o Mundial como jogador, ter disputado o Mundial como treinador pelo Grêmio, diante do Real Madrid. E agora um privilégio muito grande estar à frente de um grande clube como o Fluminense, disputando esse Mundial. Next question over there. The gentleman with the glasses. Hello, good afternoon. Hendrik Buchmeister from R&D in Germany. And I'm just wondering, you said it's a privilege to play in this tournament. And could you maybe extend a little bit what it means for Brazilian football in general to be at the Club World Cup for fans and the clubs, given that it's a strong contingent here of 4 Brazilian teams? Bom, quando eu falo que é um privilégio, a gente está no Mundial de Clubes, onde tem aí as melhores equipes do mundo, é uma satisfação muito grande. É para poucos. A gente já vai estrear contra o Borussia, que é uma potência do futebol europeu. Então, quando eu falo em termos de privilégio, é quantos treinadores não gostariam de estar no meu lugar? Quantos jogadores não gostariam de estar no lugar dos jogadores do meu grupo? Então, é uma satisfação muito grande participar desse Mundial, representando não só o Fluminense, mas sim o futebol brasileiro. Então, nesse aspecto que eu falo que é um privilégio muito grande estar aqui. Over there. Question from the gentleman. Boa tarde, professor. Não consigo te chamar de Renato, né? Boa tarde. Privilégio estar aqui. É um privilégio também.
Você, como jogador, você em uma partida você fez 2 gols no Mundial. Então eu te pergunto, o Renato jogador, se estivesse jogando, né, no Mundial, o formato que é hoje, quantos gols você faria? Pô, eu acho que era uma satisfação muito grande, Thiago, disputar um torneio dessa grandeza. Seria uma satisfação muito grande. Infelizmente, na minha época não tinha isso. Então, felizes são os jogadores que hoje estão disputando esse torneio mundial, digamos assim, uma mini Copa do Mundo. Eu acho que, independente de fazer gol ou não, era um privilégio estar disputando. É por isso que eu já falei para o meu grupo, aproveitem a oportunidade que é uma mini Copa do Mundo que o mundo todo vai estar assistindo vocês. Então, uma grande oportunidade para vocês mostrarem o futebol de vocês, porque muitos jogadores brasileiros, você sabe, que têm o sonho de vir jogar na Europa. Então, essa é uma grande oportunidade deles mostrarem o valor deles para que eles possam ser contratados e realizarem o sonho deles de jogarem na Europa, né? Então, eu volto a repetir, a palavra certa é um privilégio estar aqui. Infelizmente, não como jogador, entendeu? Queria muito mesmo disputar essa mini Copa do Mundo, mas, ao mesmo tempo, também é um privilégio como treinador. Next question over there. Tudo bem, ídolo? Gugu, Casé TV, tô junto com o Thiago. Cara, não vou nem te fazer pergunta, porque meus colegas jornalistas aqui fazem isso muito melhor do que eu. Um torcedor completamente apaixonado, e eu tô aqui para te passar toda a emoção do torcedor do Fluminense em estar vivendo tudo isso com você, um clube. As ruas de Nova York estão tomadas pela torcida do Fluminense. A festa foi incrível ontem nos bares e tudo. Rio de Janeiro está em festa. A gente está esperando demais esses jogos. Parabenizar você pela campanha que você tem feito pelo Fluminense. A gente confia demais em você, que é um ídolo nosso como jogador, como técnico também, campeão em ambas as funções. O torcedor do Fluminense é apaixonado por você. Obrigado por tudo. E é o seguinte, vitória diante do Borussia, o chopp é por conta da Casé TV. Pode cobrar. Isso aí é colarinho, viu? Eu não gosto de colarinho, não. Mas é o que eu falei, eu acho que a gente está representando um grande clube, que é o Fluminense, representando o futebol brasileiro. Você falou que tem vários torcedores, eu já recebi várias fotos, torcedores invadiram Nova York. Hoje, no final do dia, também a minha filha está chegando. Então, é importante. Aquilo que eu passei para o meu grupo também, diante, nesses dias todos, a importância que eles têm, a responsabilidade que eles têm, entendeu? De fazerem o melhor da parte deles para que a gente possa representar, sim, de uma maneira muito especial, tanto o Fluminense como o futebol brasileiro. Next question over there. Boa tarde, Renato. Roberta Barroso, da ESPN. Eu gostaria de te perguntar sobre o Serhou Guirassy, adversário, artilheiro da última Liga dos Campeões. Como é que você estudou esse jogador e passou sobre esse atleta também para a sua equipe? Obrigada. É um jogador difícil de ser marcado, né? Mas aquilo que eu falei, esses dias todos eu procurei estudar bastante o nosso adversário, não só individualmente como coletivamente. A gente sabe da força do adversário. Então, nós treinamos bastante. E não somente para neutralizar A, B ou C, sim, toda a equipe deles. Mas você pode ter certeza também, como falei, a coragem que a minha equipe vai jogar. Então, nós vamos tomar nossos cuidados, sim, mas pode ter certeza que o nosso adversário também vai tomar cuidado com a gente, porque essa confiança que o meu grupo vem tendo e vem apresentando lá no Brasil, pode ter certeza que a gente vai colocar em prática aqui também nesse Mundial. The question over there. Renato, tudo bem? Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. O Samuel Xavier até conversou com a gente hoje cedo e disse que não deu para acompanhar tanto o jogo de ontem do Palmeiras, mas até pelo fim da temporada europeia, no segundo tempo, o Porto sentiu bastante esse desgaste. O quanto vocês acham que essa questão física pode ser uma aliada do Fluminense nesse jogo de amanhã contra o Borussia, que talvez viva essa mesma situação em relação ao Porto? Obrigado. Mas é uma equipe muito forte, né? Até pouco tempo eles estamos jogando.
em termos de desgaste, eu acho que não é tanto, né? Porque a gente vem se desgastando muito nas competições lá no Brasil. Então, a gente teve aqui praticamente uma semana, mas a equipe vem bastante desgastada, tanto da Copa do Brasil, da Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro. Então, a gente praticamente a cada 3 dias a gente estava em campo, se desgastando bastante. A gente procurou recuperar bem o grupo nessa última semana. Mas é sempre muito difícil você enfrentar uma equipe europeia, e principalmente nesse nível, né? Então, a gente vai procurar, a gente estava torcendo bastante, inclusive, falando com o grupo, né, que a gente poderia tirar proveito do calor. Mas, infelizmente, nem o tempo nos ajudou, né? A gente poderia ser beneficiado nesse sentido aí, em termos do sol, já que o nosso adversário joga sempre num país que é bastante frio, mas vai estar praticamente no nível que eles costumam jogar. Mas acho que o mais importante de tudo que eu falei, eles vêm treinando também há uma semana. Não posso também ficar falando aqui muito da maneira que a gente vai jogar, mas o importante é a gente valorizar muito a posse de bola para que a gente possa cansar o nosso adversário, já que eles vêm treinando há poucos dias. Next question is next. Renato, boa tarde. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Você falou muito, né, sobre jogar para tentar ganhar do Borussia Dortmund, não jogar para se defender, para atacar o adversário. No momento em que, quando a gente olha para o cenário do futebol brasileiro, muitos clubes investem em treinadores estrangeiros. Isso que você está pregando para o jogo do Fluminense é também para mostrar a qualidade do seu trabalho como um representante não só do futebol nacional, mas também um representante entre técnicos brasileiros, para mostrar mais uma vez a qualidade que vocês têm à frente de uma equipe? Eu acho que nós temos grandes técnicos no Brasil. Cada técnico tem sua maneira de jogar, de trabalhar. Eu, quando falo que a gente vai jogar para ganhar, eu não estou falando da boca para fora, não estou falando somente nesse jogo. O meu time, onde ele joga para ganhar, entendeu? Então, o que faz com que o meu time jogue para ganhar? É a confiança que eu tenho no meu grupo, é a confiança que eu tenho nos meus jogadores. Se eu não tivesse essa confiança, eu ia armar uma parte defensiva somente para se defender. Não, a gente vai tomar nossos cuidados, como a gente sempre toma com qualquer adversário. Agora, o que eu mais prego para eles é a coragem para jogar, personalidade para jogar. É por isso que a gente vem fazendo bons jogos no Campeonato Brasileiro, justamente por isso. Então, se eu tenho essa confiança no meu grupo, por que eu vou tirar essa confiança? Somente para me defender? Porque eu vou jogar contra o Borussia? Não, o Borussia vai ter o nosso respeito, sem dúvida alguma. Agora, você pode ter certeza que a minha equipe não vai ficar só se defendendo, não. Vamos tomar cuidados com as jogadas principais do nosso adversário, que eu já passei isso para o meu grupo. Agora, com a bola, a gente vai procurar o gol o tempo todo, da mesma forma que a gente vem jogando no Campeonato Brasileiro. The gentleman in the middle. Boa tarde, Renato. André Rizek, Sport TV. Por mais que o Fluminense estude o Dortmund e o Dortmund estude o Fluminense, esse é um confronto contra um desconhecido, né? Porque é muito raro para um time sul-americano enfrentar um europeu e vice-versa. A minha curiosidade é sobre essa dificuldade. Uma coisa é a teoria, o estudo, essa dificuldade de enfrentar times que a gente sul-americano não está habituado a enfrentar. E para eles também. Você, com a sua experiência de jogador e de técnico, qual é a maior dificuldade quando você enfrenta um time tão diferente do nosso dia a dia, né? No caso do futebol europeu? Obrigado. Principalmente, eu sempre dou exemplo, inclusive no Brasil, né, que o jogador brasileiro, quando ele tiver a consciência da parte tática, do jeito que o jogador europeu tem, o jogador brasileiro vai evoluir bastante. Então, é uma equipe que não se entrega, uma equipe que briga o tempo todo, é da cabeça já do jogador europeu, e esse cuidado a gente tem que ter. A gente não pode entrar, de repente, achando que nos primeiros minutos as coisas não vão acontecer. As coisas acontecem, sim, no momento que o árbitro apitar. E a jogada é sempre muito forte dessas equipes europeias, principalmente, é a bola aérea. E esse é um cuidado que a gente vai ter que ter bastante, porque é uma equipe bastante alta. Eu treinei bastante, principalmente a bola parada nesse sentido aqui, porque uma bola parada hoje em dia se decide um jogo facilmente. Se tratando de uma equipe forte como essa, com jogadores muito altos, pode ter certeza que é uma jogada forte que eles têm.
Mas aquilo que eu falei, eu acho que o mais importante de tudo é a gente respeitar, como a gente sempre respeita os nossos adversários. Agora, pode ter certeza que eles, na parte técnica também, muitos jogadores deles não têm a personalidade e a técnica do jogador brasileiro, a qualidade com a bola nos pés, entendeu? Saber valorizar essa bola. É isso que a gente vai procurar propor diante do nosso adversário, para que a gente possa tirar proveito disso. Você colocou bem, é difícil uma equipe brasileira enfrentar uma equipe europeia e vice-versa. Mas a gente estudou bastante nosso adversário. A gente sabe exatamente da maneira que eles gostam de jogar, que vão jogar. Não vai fugir muito daquilo que nós estudamos eles. Talvez uma vantagem que a gente tem sobre eles, que eles não conhecem, de repente, muito os nossos jogadores, a nossa equipe. E, de repente, por isso a gente pode surpreendê-los. Okay. We go for the last question over there. Renato, tudo bem? Leandro Quesada, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Renato, é muito comum entre torcedores e a crônica esportiva, eu faço parte da crônica esportiva, a gente ouvir que lá na Europa se joga um outro esporte. A gente ouve muita gente falar isso. Eu queria que você fizesse uma reflexão e comentasse essa frase. Se você acha que ela é correta, levando em conta tudo isso que você disse em algumas palavras anteriores aí, não é? A pujança financeira, o investimento, o técnico que pode apontar para o presidente do clube, eu quero esse jogador, e montar praticamente uma seleção, porque alguns times que estão aqui não são times, né, Renato? São verdadeiras seleções. O quanto isso ofende a gente, ouvir que lá se pratica um outro esporte, lá na Europa? Cara, você fez uma pergunta muito boa, fez um comentário muito bom e já respondeu a minha pergunta. Você fez tudo. Eu concordo plenamente com você. Quando a gente fala que lá se joga outro futebol, a gente fala exatamente o que eu acabei de falar para o teu colega, que o jogador europeu, e mesmo o jogador brasileiro, quando ele chega aqui, ele começa a criar outra mentalidade. Ele vira realmente um profissional, porque ele vai ser muito cobrado, muito mais cobrado que ele é no Brasil. Então, taticamente, os caras realmente se entregam durante os 90 minutos de uma maneira que dá até inveja para o jogador brasileiro. E isso eu coloco sempre para o meu grupo. O dia que vocês tiverem a mentalidade do jogador europeu durante os 90 minutos, vocês vão subir muito de produção. Porque você vê em muitos jogos o jogador brasileiro, ele é meio que largado, ele não está concentrado, ele não está focado no trabalho durante os 90 minutos. Coisa que o jogador europeu fica concentrado o tempo todo. E, sem dúvida alguma, você colocou bem também a parte financeira. Eu costumo falar exatamente sobre isso, é você pegar R$100 e ir no supermercado fazer compras. E aí você pegar R$10.000 e no mesmo supermercado fazer compras. É mais ou menos a diferença do clube brasileiro para o clube europeu. O clube brasileiro sempre tem que estar sempre com a corda esticada em termos de contratar. Muitas vezes a gente quer um jogador, a gente fala para o clube, traz esse jogador, só não tem condições pela parte financeira. E aqui fora é diferente. Aqui o treinador escolhe os 3 melhores da posição e eles trazem sempre um. Daquela posição, da outra posição, daquela outra, e forma praticamente uma seleção. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, tem essa diferença muito grande justamente por isso. Eu não vou muito longe. Se você ficar só no futebol brasileiro hoje, você pega um Flamengo e um Palmeiras, um Botafogo, até pouco tempo, na parte financeira você vê que eles trazem os melhores jogadores. O jogador custa 12 milhões, 15 milhões de euros, eles vão lá e trazem. Já para um outro clube, é esse dinheiro que tem para gastar para fazer o grupo. Então, essa diferença na parte financeira, ela faz a diferença. É o que eu te falei do supermercado. Se quer comprar uma lagosta, um camarão, com R$100 você não vai conseguir. Você vai lá com R$10.000, você vai conseguir comprar tudo isso. É isso que o jogador europeu tem, que faz a diferença em termos financeiros, que eles vão lá, contratam quem eles bem entenderem, porque eles têm essa condição, entendeu? E aí, sem dúvida alguma, na hora de medir a força, bom, aí todo mundo quer ganhar. E eu costumo falar outro ditado também, a pessoa quer omelete, mas não te dá os ovos. Aí fica difícil, na hora do vamos ver, de você medir forças com essas grandes equipes do futebol mundial. Thank you very much, coach. Obrigado, professor.
This concludes the press conference of Fluminense ahead of the match for tomorrow. And then this afternoon, this evening at 7:15, we have the press conference with the head coach of Borussia Dortmund here. Thank you very much. Good afternoon. Obrigado a todos.